A posição americana de reconhecer a vitória da oposição e da União Europeia de se manter, de não reconhecer ninguém, há um temor de que possa haver um recrudescimento da situação, uma piora do ambiente político na Venezuela, a lá Daniel Ortega na Nicarágua. Como é que o senhor analisa esse risco e como essa pressão que se exerce sobre a Venezuela nesse momento? Que risco que nós temos de enfrentar isso? Enfim, os riscos são muitos, né? Se você fosse querer fazer assim, elencar os riscos que a gente está correndo, que na verdade a Venezuela está correndo, são muitos e são graves, né? Agora, o que você pode fazer nesse momento? A União Europeia está corroborando a opinião que já foi expressa por alguns países, né? O presidente Lula está no Chile fazendo uma visita. Eu ouvi hoje que a esquerda chilena é mais moderna do que a brasileira. Não sei muito bem o que significa, mas o fato é que o Boric é um líder regional também, é uma pessoa importante. E o fato de que o Lula está lá conversando significa que o torniquete está apertando. Nós estamos tendo uma pressão extra-regional e regional de maneira a alertar os atuais dirigentes venezuelanos. Está todo mundo de olho aberto e que as melhores soluções, às vezes, não são aquelas soluções que a gente imagina no primeiro momento. Eu não creio que o Maduro possa aguentar essa pressão indefinidamente, mas também acredito que ele vai entregar a rapadura assim de uma hora para outra, né? Então é preciso ter alguma noção de pressão ao longo do tempo. Esse tempo a gente não pode, a essa altura do campeonato, a gente não pode dizer quanto tempo será, né? Porque, inclusive, na sua excelente coluna de ontem no jornal A Tribuna, que é a sua coluna que é Opinião Internacional, que é publicada todo domingo no jornal A Tribuna, você diz que, por mais doloroso que seja, não se visualiza uma solução rápida para a crise na Venezuela. Você dizia que o tempo da diplomacia, dessas soluções políticas, não são o tempo da imprensa, não são o tempo da internet, né? Pois é, a gente gostaria até que fosse. Mas acontece que você não pode simplesmente dizer para o Maduro, olha, saia daí porque está todo mundo dizendo que você não ganhou as eleições, portanto você tem que sair. Não é assim, não funciona assim. Se você tem um exército do seu lado, o seu argumento acaba tendo um peso danado. O próprio Chile, né, o que está sendo visitado agora pelo presidente brasileiro, ele tem uma história bem típica, né, bem gráfica no caso, porque o Pinochet ficou lá um grande espaço de tempo, e ele saiu quando a sociedade chilena se organizou de tal maneira, uma sociedade que durante muito tempo foi favorável ao Pinochet, mas ele acabou saindo quando a sociedade brasileira, quando a sociedade chilena bateu o pé e realmente criou uma situação tal que ele teve que sair, não podia mais ficar. E teve um triste fim, né? O Maduro, ele está se encaminhando por esse caminho. Ele vai depender muito da resistência interna do povo, da sociedade venezuelana, a intensidade dos próximos capítulos dessa terrível novela. Embaixador, eu queria só, para encerrar esse tópico aqui, antes de nós cruzarmos o oceano, eu queria abusar da sua experiência, porque você falou uma coisa muito importante sobre a liderança regional do Brasil. E as pessoas tendem a confundir um governo ou outro governo, um lapso de tempo ou outro, as suas convicções políticas, etc. Mas, assim, as características regionais, econômicas, geográficas do Brasil, que, de certa forma,
permitem até a sua evolução econômica, industrial ao longo do tempo em relação aos seus vizinhos, que garantem, de certa forma, essa liderança aqui no continente sul-americano. E as pessoas parecem que têm uma dificuldade de entender isso. Como é que se apresenta o Brasil no cenário mundial? Como ele é visto pelos outros países em relação a essa liderança regional? Pois é, e aqui está, né? Quer dizer, nós temos uma liderança que pode ser um fardo. Ela é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, é preciso atuar. Você não pode simplesmente fechar a embaixada, jogar fora a chave e dizer, não tem mais nada, não me interessa nada disso. Até porque você tem uma fronteira importante, no caso com a Venezuela. Uma fronteira que, se você não tomar conta muito direitinho, vai encher de bandido, vai encher de gente, de narcotraficantes, etc, etc. E se você não conversar muito com as pessoas e não mostrar qual é a sua posição, qual é a sua inclinação naquele momento, você vai permitir que as pessoas criem eventualmente um problema dentro de casa que não é bom para ninguém, né? Quer dizer, o Maduro agora, aparentemente, já tem 2.000 pessoas presas. Ele está anunciando que vai fazer novas prisões. Não sei bem o que isso significa, mas certamente indica que ele está querendo aumentar o número de presos, né? Isso, olha, eu acho francamente que ele está correndo um risco muito sério ao fazer uma coisa dessa, porque isso não vai ser aceito, isso vai criar uma resistência ainda maior em vários países que vão aumentar a pressão de seus respectivos lados. E nessas horas, por enquanto, ele tem os generais em torno dele. Mas não está absolutamente claro e não é impossível que alguns desses generais se voltem contra ele, né? Queiram ocupar o lugar que está sendo agora ocupado por ele. Ou pode ser também que, se não generais, né, nós tivemos no Brasil um movimento tenentista, talvez alguém de nível mais baixo, algum capitão aí, mais ousado, pode talvez querer fazer alguma coisa, criar problemas. E tudo isso, todas essas possibilidades devem ser pesadas e devem, de alguma maneira, nortear a posição do Maduro e dos atuais dirigentes venezuelanos.